Boa noite, eu sou o professor Alisson e hoje nós vamos falar sobre a alta do dólar. Primeiramente a gente tem que entender por que o dólar está subindo tão rápido nas últimas semanas. E isso tem tudo a ver com a instabilidade política do momento que o Brasil está vivendo. Para as eleições desse ano não tem nenhum candidato que se destaque como uma liderança sólida nas pesquisas. Então, para os investidores internacionais, o Brasil é um carro desgovernado. Ninguém sabe direito qual o destino que a política econômica brasileira vai tomar no ano que vem. Isso faz com que, por medo, os investidores tirem o dinheiro do Brasil e redirecionem para outros investimentos mais seguros fora do país. Isso faz com que a moeda brasileira desvalorize, afinal de contas, esse dinheiro investido no Brasil vai ser utilizado, vai movimentar a economia e ser utilizado para investir mais diretamente nas empresas que estão trabalhando. Isso quer dizer que, quando o investidor tira o dinheiro do país, isso reduz a oferta de crédito que os empresários podem pegar para ampliar seus negócios, contratar mais pessoas, aumentar seus estoques. E isso faz com que a nossa moeda desvalorize. Desvalorizando, ela torna a nossa economia ainda mais insegura para investimentos e isso vira meio que um efeito de bola de neve. Só que tem um ponto positivo interessante nisso, que diz respeito à balança comercial. Uma moeda desvalorizada, ela tem muita vantagem para vender no mercado internacional, o que a gente chama de exportações. Por que isso acontece? Como todos os preços internacionalmente são fixados em dólar, quando essa moeda vale poucos dólares, vale muitos dólares, aliás, os preços dos seus produtos em dólar ficam muito menores e com isso ficam mais competitivos que os de outros países. Quer dizer que a alta do dólar, ela tende a ser bastante positiva para uma economia. Por que o Brasil se preocupa tanto quando o dólar sobe então? Aí vem uma questão que está na outra ponta da cadeia produtiva. Os nossos produtos, eles dependem de insumos. Quer dizer, a produção agrícola, a produção pecuária precisa de fertilizantes, precisa de ração, né, precisa de remédios, de pesticidas, ou seja, precisa de vários recursos que muitas vezes não são produzidos no Brasil. E como eles têm que ser trazidos do exterior, têm que ser importados, o preço deles também é fixado em dólar. Então não adianta muito a gente ter a condição de vender mais barato, se para poder vender o que a gente vende, a gente precisa comprar coisas mais caras. E o custo fica mais caro. Isso acaba equilibrando no Brasil a taxa de câmbio, fazendo com que o dólar alto não seja vantajoso como poderia ser. Mas aí mora uma oportunidade muito interessante. A gente já tem uma política, uma das poucas políticas de Estado brasileiras, que é a chamada política de substituição de importações. O que significa que a indústria brasileira ela se preocupa principalmente em substituir produtos que a gente importa. Ou seja, a política industrial do Brasil é para produzir coisas que a gente possa deixar de comprar de outros países. Bom, esse é um momento muito interessante para isso, porque o Brasil poderia adotar essa política de uma forma mais estratégica, através de incentivos fiscais, de financiamentos direcionados, justamente para esses setores que dependem de insumos internacionais. Basicamente, o que a gente costuma fazer, já que o Brasil é tão rico em recursos vegetais, minerais e em biodiversidade, é vender matéria-prima para o exterior. Essa matéria-prima é beneficiada em indústrias do primeiro mundo e aí eles nos vendem de volta na forma de insumos agrícolas e pecuários. Aí a gente usa esses recursos tecnológicos para produzir alimentos, para criar os animais e revendê-los com esse custo agregado. Ora, basta que nós tenhamos uma política um pouco mais estratégica de estimular o estabelecimento de empresas, de indústrias que produzam todos esses insumos nas regiões em que eles são necessários ou próximos das suas ofertas de matéria-prima. Como é que a gente pode fazer isso? A primeira coisa, a gente precisaria desburocratizar a abertura de empresas. No Brasil, quem tem uma nova ideia tem que esperar 3 meses para abrir um negócio. E isso acaba dificultando muito, porque quem que pode sobreviver 3 meses antes de começar a trabalhar para investir ainda numa empresa? Então a gente precisa agilizar mais esse sistema de abertura de empresas, incentivar o empreendedorismo que já é característico do brasileiro, facilitando a vida de quem quer empreender. E depois, concedendo incentivos fiscais e financiamentos que ajudem essas empresas a atuar naqueles setores que o Brasil mais precisa. Então, se a gente importa remédios veterinários para a produção pecuária, por que não incentivar que laboratórios brasileiros
passem a produzir esses remédios e com isso a gente fique independente do custo internacional de medicamentos. Com isso, a pecuária seria barateada, porque o pecuarista compraria remédios que não estariam sujeitos à alta do dólar, mas venderia uma carne muito mais barata pelo mesmo preço que ele produz aqui. Vamos pensar nisso?